Se você está na busca pelo seu propósito de vida e você sente que essa busca está te gerando muita ansiedade e frustração, fica comigo, porque é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Quando a gente pensa em propósito de vida, normalmente a gente pensa em algo muito grande. É como se fosse assim uma missão clara, um talento único, algo que você vai fazer e que vai impactar o mundo, sabe? E é essa ideia de grandiosidade justamente que acaba gerando muita ansiedade, porque é quase como se fosse uma revelação divina, sabe? Algo que um dia vai chegar, então você está buscando, você está esperando essa revelação, essa inspiração, mas enquanto isso, você está ali sentindo aquela pressão, sabe? De meu Deus, quando que eu vou entender? Quando que vai me ser revelado o meu propósito? Mas essa ideia, por mais bonita que pareça, acaba gerando pressão, acaba gerando aquela sensação de que você não está onde você deveria estar. E o pior, aquela ideia, aquele medo de que e se eu nunca descobrir o meu propósito? E se isso nunca acontecer para mim? Então isso acaba trazendo muita ansiedade e estagnação. A gente fica parado esperando que isso um dia vai acontecer. E se eu te falar que o propósito pode ser uma coisa muito mais simples, algo que você consegue encontrar agora e não lá na frente? Essa foi a primeira virada de chave para mim, quando eu comecei a trabalhar muito forte na ideia de que eu preciso viver o meu presente, que eu preciso viver o meu presente com muito mais consciência e com muito mais intenção, tirando a ideia de que é algo que ainda vai se revelar, que é algo que ainda vai acontecer. Porque o propósito, ao contrário do que a gente pensa, ele não vai aparecer como uma luz divina no momento mágico. O propósito, ele se revela aos poucos, conforme a gente está presente no agora. Porque a verdade, gente, é que no presente é o único momento que a gente pode criar sentido na nossa vida. Ele é a única coisa que é real. Então tudo começa com a sua presença. Tudo depende da nossa intenção, a maneira como a gente vive o dia a dia. Esse é o começo de tudo. A maneira como você acorda, a maneira como você lida com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com as pessoas desconhecidas na rua, a maneira como você se cuida. Existem uma série de fatores que são super importantes, mas que têm que ser vividos agora, no presente, porque é quando você está fazendo isso com muita intenção e propósito, é quando as coisas começam a desenrolar. Principalmente porque quando a gente foca no presente, a gente sai de um estado de ansiedade, porque a gente não está mais constantemente pensando no futuro. E esse entendimento veio para mim quando um dia eu parei e me perguntei: o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer hoje? O que que eu tenho hoje, assim, que eu posso fazer para ser o meu melhor? E essa foi a pergunta que eu comecei a me fazer todos os dias. O que que eu posso fazer para ser melhor hoje? E foi a partir daí que foi muito legal, gente. Assim, foi um processo muito mágico, sabe? Porque em vários momentos de reflexão eu até me emocionava, porque eu pensava, gente, hoje o meu objetivo é ser uma pessoa melhor. E isso é uma das melhores viradas de chave que você pode ter. Por quê? Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser a melhor pessoa possível para mim e para todo mundo. E o que que é legal disso? Porque quando a gente pensa em propósito como algo que vai impactar o mundo, a gente não se dá conta que esse impacto começa com as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que começar a impactar de maneira positiva, primeiro, o nosso mundo, que é a nossa casa, a nossa família, os ambientes que a gente frequenta, porque isso já é muito poderoso. Imagina se você tem uma presença positiva e forte na vida das pessoas ao seu redor. Olha que maravilhoso que é isso já. Isso já é um grande propósito, causar impacto por onde você passa no seu mundo, ao seu redor. E eu comecei a pensar muito nisso. E, gente, isso não significa que eu comecei a me cobrar para ser perfeita. Ah, não, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que ser uma esposa perfeita, eu tenho que ser uma profissional perfeita. Não, não é isso. Mas é a intenção, é a vontade de estar sempre ali trabalhando no meu desenvolvimento pessoal, trabalhando no meu lado espiritual, no meu lado emocional, na minha inteligência emocional, enfim, focando no meu desenvolvimento. Quando você olha para si mesmo e começa a focar no seu desenvolvimento, as coisas ao seu redor começam a mudar.
As coisas simples começam a ganhar significado, e isso é um propósito que te transforma. E sem que você precise fazer discurso nenhum, você já começa a impactar a vida das pessoas ao seu redor, porque a sua energia muda, a sua presença muda. Então você começa a dar atenção para essas coisas simples, a maneira como você prepara o seu café da manhã, a maneira como você cuida da sua casa, das suas coisas, como você dá atenção para as pessoas, para um amigo numa conversa, e a maneira como você faz o seu trabalho também mesmo que não seja o seu trabalho dos sonhos. E essa questão do trabalho foi um dos principais exercícios para mim esse ano, porque eu me vi numa situação em que eu estava voltando ali para o mundo corporativo, em horário integral, de segunda a sexta, das 8 às 5, e eu pensei comigo, gente, isso é o que eu tenho agora. Essa é a minha realidade agora. Não é o trabalho dos meus sonhos? Não é. Mas eu quero ser o meu melhor. Se isso é o que eu tenho agora, é a minha vida agora, eu vou viver esse trabalho, eu vou me dedicar a esse trabalho com o melhor que eu tenho. Gente, tudo depende da maneira como você olha para uma situação, entende? Você não precisa viver se lamentando, pensando, ai, mas esse não é o trabalho que eu gostaria de fazer, não, eu quero fazer outra coisa, esse trabalho não me faz feliz. É importante você ter consciência e você buscar outras coisas para você, sim, mas. Mais importante do que isso é você sempre sair do papel do vitimismo e você pensar, tá, apesar de não ser o trabalho dos meus sonhos, enquanto eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser uma colega de trabalho positiva, eu vou trazer uma energia legal para o meu time, eu vou ser uma pessoa que vou fazer o que tem que ser feito com boa vontade, não vou ficar me arrastando, não vou ficar reclamando. E isso já faz muita diferença também, porque é a maneira como você enxerga uma situação. Porque não é a respeito do que você faz, mas é como você faz. É a intenção que você coloca nas coisas no seu dia a dia. Então essa foi a segunda coisa que mudou tudo para mim. A gente fica olhando para o propósito como se ele fosse uma profissão, uma carreira única, um destino fixo, algo que você vai descobrir, vai trabalhar com isso e vai ser feliz para o seu resto da vida. Isso acaba que gera muita frustração, principalmente se você fica com a sensação de que você está fora da sua área. Porque eu, por exemplo, tenho uma formação em comunicação, mas aqui na Austrália a minha carreira foi sempre na área de contabilidade. E isso significa que vai ser a minha carreira e que vai ser o meu destino aqui para sempre? Não. Mas enquanto é isso que eu estou fazendo, eu vou dar o meu melhor. E é isso que mudou tudo para mim, gente. Essa ideia de que o importante não é o que eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo. É sair daquele estado de estar constantemente olhando para o futuro, idealizando e não satisfeito com o presente. A gente tem que encontrar satisfação no agora. Viver o agora com propósito, com esse foco de ser o melhor que você pode ser, porque isso muda tudo, gente. Muda a sua energia, muda a maneira como você impacta tudo ao seu redor, e aí você pode ter certeza que é tudo aquilo que eu sempre gosto de falar também sobre lei da atração, sobre energia, sobre a conexão com o universo, com Deus, com a vida. Você começa a atrair melhores situações, melhores oportunidades, você começa a atrair coisas muito melhores quando você começa a viver num estado de presença. Outra coisa que eu entendi que fez muita diferença para mim é que eu não tenho como viver o meu propósito sem cuidar dos pilares principais, que são o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Não tem como viver propósito se você não está se sentindo bem fisicamente, se você não está trabalhando na sua conexão espiritual e se você também não está ali trabalhando todos os dias na sua mente. Então a nossa mente ela precisa de cuidado diário, por isso que eu adoro falar de reprogramação mental, por isso a importância de todos os dias você tirar um momento para fazer afirmações, para fazer visualizações, porque é muito importante. A nossa mente, ela precisa de exercício todos os dias. Você tem que começar a desenvolver o seu observador interno, que é a sua consciência, que toda vez que você vê que a sua mente está caindo num padrão ali que não é legal, você, ó, já presta atenção, fala: "Não, é só a minha mente, tá tudo bem", você começa a desenvolver essa habilidade. Então, esse é um dos fatores principais, na minha opinião, porque lidar com a nossa mente é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer todos os dias, porque a nossa mente tem vida própria. Então, a gente tem que cuidar muito bem do que a gente alimenta a nossa mente, os conteúdos que a gente assiste, as coisas que a gente dá continuidade, sabe? Com o que eu alimento a minha mente, que tipo de conversa que eu sustento
com as pessoas ao meu redor, quais são os conteúdos que eu absorvo, quais são as coisas que eu assisto, tudo isso a nossa mente subconsciente está absorvendo. Então a gente tem que ter muito mais intenção e cuidado com o que a gente alimenta a nossa mente. Então, essa é uma das primeiras coisas também que são muito claras para mim quando a gente pensa em viver o nosso propósito de vida. Cuidar da nossa mente muito bem, todos os dias. Outra coisa, claro, é a espiritualidade. A espiritualidade é o nosso maior alicerce, né? Se a gente vive essa vida achando que a gente está aqui por conta de nós mesmos, vivendo na força do nosso braço, a vida fica muito mais difícil. Se a gente não busca um entendimento, um conforto, uma conexão espiritual, aquela que preenche a nossa alma, que nos traz paz, aí realmente fica muito complicado a gente viver aquela vida com positivismo, sabe, com aquela energia de quem tem fé, de quem sabe que existe uma força maior que rege tudo, que há um porquê de tudo, porque a espiritualidade no fim, ela nos tira de um estado de medo e nos coloca em um estado de fé, de esperança, enfim. Então, independente da sua crença, busque fortalecer a sua espiritualidade todos os dias, seja na religião que você se identifica mais, seja na maneira como você prefere trabalhar a sua espiritualidade, mas isso com certeza é um dos fatores principais também. Tirar um momento ali para ter a sua oração, a sua gratidão, o seu momento de conexão com uma força maior. E o terceiro pilar, claro, a nossa saúde física. Não tem como a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz, bem-humorado, disposto, se a gente também não está cuidando da nossa saúde física. Então, isso foi algo que eu aprendi na dor, de certa forma, porque eu estava vivendo uma rotina muito boa de exercícios por mais ou menos um ano, e quando eu parei, que eu me deixei levar pela rotina, pelo piloto automático, pelo cansaço, pela ansiedade, eu senti o impacto que isso teve na minha saúde mental. Então, o corpo físico e a mente estão muito ligados, então a gente tem que focar todos os dias. Preciso cuidar da minha mente, do meu espírito e do meu corpo físico, procurando fazer alguma coisa, né? Seja o que você achar que é o melhor, o que te dá mais prazer, o que é possível, o que você gosta, mas fazer alguma coisa pelo seu corpo físico, pela sua saúde, porque óbvio, né, gente, o nosso corpo é o nosso templo. E se a gente não cuida do nosso corpo, a gente começa a sentir as consequências disso, e isso afeta o nosso estado emocional, o nosso estado mental. Já basta todas as dificuldades que a gente tem que viver no nosso dia a dia, se a gente não tem saúde, tudo fica muito mais difícil. Então, para que a gente possa viver o nosso propósito, a gente tem que alinhar bonitinho ali, mente, corpo e espírito. Outra coisa que eu entendi é que se você está perdido, tá tudo bem. A gente não precisa ter clareza agora de tudo, ter tudo ali, sabe? Todas as respostas, porque o caminho, ele se faz andando. O caminho, ele se desvenda conforme a gente vai vivendo. Não há revelação enquanto não há ação. Então, se você ainda não está sentindo clareza do seu propósito, se você se sente perdido, se você não consegue sentir nada disso, tá tudo bem. Começa a trabalhar a sua consciência, começa a focar no seu presente, porque conforme você começa a se cuidar, a se desenvolver e a focar no hoje, só em você, o que que eu posso fazer? Como que eu vou impactar aqui a minha casa, a minha vida, o mundo ao meu redor? Isso já é um impacto enorme. E automaticamente, como eu falei, a gente começa a elevar a nossa vibração e as coisas começam a acontecer para a gente. Mas tá tudo bem se isso não tá ainda claro para você, ou se você não consegue sentir isso ainda. É um passo de cada vez. Começa buscando o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o que que me dá prazer, o que que me dá alegria, quais são as coisas que eu gosto de fazer, quais são os assuntos que me interessam. Começa a escolher bem o que que você quer dedicar o seu tempo. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma tendência de estar muito preso ali, né, nas redes sociais. A gente vive muito, muito, muito no piloto automático e a gente acaba deixando de alimentar nossa alma. Então começar a pensar quais são as coisas que eu sempre gostei desde que eu era criança, sabe, começar a realmente cuidar com mais carinho.
do seu desenvolvimento, pensar, o que que alimenta a sua alma, o que te faz feliz. E vai devagarzinho, focando mesmo ali no um dia de cada vez. O que que eu posso fazer hoje para ser o meu melhor? E finalmente, gente, o maior e melhor entendimento de todos é perceber e entender que você não veio para esse mundo a passeio. Você não está aqui por um acaso para viver uma vida sem sentido no piloto automático. Nós viemos ao mundo para crescer, para nos desenvolver, para sermos pessoas melhores, para expandir a nossa consciência. Inclusive, eu ouvi a professora Lucilena Galvão falando em um dos podcasts dela que a gente não veio no mundo para construir nada, a gente veio para construir a nós mesmos. E esse deve ser o nosso maior propósito, porque a gente percebe que quando a gente foca em construir a nós mesmos, a gente começa a impactar tudo, é um efeito automático, sabe? É um efeito dominó. Imagina só se todo mundo tivesse focado em ser uma pessoa melhor, em se desenvolver e impactar de maneira positiva as pessoas ao seu redor. Pensa a diferença que isso ia fazer no mundo. Então, ela até cita nessa palestra que eu escutei, ou foi num podcast, não me lembro, que a natureza ela não precisa da gente para ficar criando coisas novas. A única coisa que a natureza não pode fazer por nós é desenvolver a nós mesmos. Isso tem que ser uma busca nossa, uma busca interna. Então, esse, gente, virou o meu objetivo principal, esse virou o meu propósito. Todos os dias ser uma pessoa melhor. Todos os dias dar o meu melhor, sem pressão, sem ansiedade, sem exigência de perfeccionismo. Eu vou todos os dias lutar com as minhas tendências mais fracas, eu vou todos os dias lutar com a minha resistência e tá tudo bem. O importante é a minha consciência. E aí, por fim, eu quero falar para vocês uma oração que eu tenho feito todos os dias de manhã há meses e que para mim é a pura representação do que eu quero ter como propósito de vida. É uma das minhas orações favoritas, que é a oração de São Francisco de Assis. E essa oração ela é muito linda. Eu sinto que ela abre o nosso inconsciente, ela coloca uma intenção tão linda para Deus, para a força criadora, de que é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Esse deve ser o nosso objetivo principal. Então, dentre tantas orações lindas, a de São Francisco de Assis é a minha oração preferida e eu tenho feito todos os dias. E eu quero compartilhar aqui com vocês oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu fico arrepiada de ler essa oração para vocês, gente. É tão poderosa, me emociona tanto, e eu acho que, por fim, não existe propósito de vida mais lindo do que esse, sabe? Do que ser um instrumento de paz de Deus, do que ser o nosso melhor e buscar levar o nosso melhor para todos, independente da nossa situação, do momento em que a gente está. Sempre ser essa a nossa busca, sempre ser essa a nossa intenção. Então eu encerro esse vídeo com essa oração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!